Bem-vindos de volta à disciplina de Química Ambiental do curso de Licenciatura em Química. Na aula de hoje, nós falaremos dos ciclos biogeoquímicos. Este conteúdo se refere à primeira unidade desta disciplina. Nessa aula, nós faremos uma breve introdução, daremos algumas definições, iremos estudar a composição da Terra, a formação do planeta, a ciclagem de elementos químicos e os ciclos biogeoquímicos desses elementos principais, que são extremamente relevantes para a manutenção da vida no planeta. Bom, então os ciclos biogeoquímicos, ou o estudo dos ciclos biogeoquímicos, se dá por essa necessidade de compreender como esses elementos tão importantes conseguem estar disponíveis para os organismos vivos. A vida só é possível com uma série desses componentes disponíveis e sendo utilizados por esses organismos vivos. Bom, nós vamos precisar de uma série de definições para entendermos a aula de hoje. Primeiro, nós chamamos de ciclos naturais, esses processos cíclicos em que um ou mais componentes do ambiente se renovam naturalmente, com ou sem a participação de organismos vivos. O que é então compartimento ambiental? Compartimento ambiental é cada um dos componentes do ambiente onde os poluentes ou nutrientes podem aportar, ou seja, chegar, acumular-se ou sofrer alguma transformação. Esses compartimentos são o solo, a água, a atmosfera ou até mesmo o que a gente chama de biosfera, ou seja, o conjunto de organismos vivos. O que é um composto? Um composto é uma substância química formada por mais de um elemento químico, ou seja, quando a substância tem apenas um elemento químico, ela é uma substância simples. Quando ela tem mais de um elemento químico, ela é uma substância composta. Aí a gente simplifica chamando de composto. Vamos dar exemplos. A água, que é formada pelo hidrogênio e o oxigênio, é uma substância composta, enquanto que o gás oxigênio ou o gás ozônio são duas substâncias simples formadas por apenas o elemento oxigênio. O que são recursos naturais? São componentes do ambiente que vão ter valor econômico, ou social ou cultural, ou seja, não é apenas uma pedra, ou a água, ou um organismo vivo, mas é esta pedra, ou esta água, ou esse organismo vivo que passa a ter agora um valor para alguém ou para a sociedade. Esse valor pode ser um valor econômico, monetário, né, dinheiro, ou um valor social, que está ligado a aspectos da manutenção do grupo, daquele grupo social que está ali, ou cultural, como, por exemplo, relações religiosas com determinados constituintes do ambiente. Em alguns estudos de economia, em vez de se usar, né, a expressão valor ou recurso, se utiliza a expressão capital. Né? Então, o capital econômico, o capital social, o capital cultural, o capital natural, que seriam formas diferentes de ver, né, e expressar esses recursos. Então, um componente do ambiente passa a ser chamado de recurso quando ele tem um valor, quer seja um valor econômico, social ou cultural. Por exemplo, a água. Se uma companhia de água recolhe essa água, trata, distribui e cobra por esse tratamento e distribuição dessa água, ela passa a ter um valor econômico. Se na minha religião, por exemplo, eu faço um batismo em um rio, nas águas naturais, então ali eu já tenho um capital que é cultural, que está ligado a meus aspectos religiosos, e assim por diante. Então, aquele componente não é simplesmente água, mas ele também tem um valor e por isso ele é chamado de recurso, nesse caso da água, recurso hídrico. E uma substância, portanto, é um ente químico formado por ligações químicas, quer sejam elas iônicas, covalentes ou até mesmo metálicas, entre átomos iguais ou diferentes. Bom, vamos falar da composição do planeta. O nosso planeta, a ideia que se tem de nós vivemos no planeta água, isso é um equívoco. O planeta é rochoso. A água, na verdade, ela cobre a superfície do planeta, ela cobre 70% da superfície do planeta, mas ela apenas molha essa superfície. A maior parte do planeta, na verdade, é rochoso. Então, nós não vivemos no planeta água, nós vivemos sim no planeta rocha. Né? E essa rocha ela é dividida para fins de compreensão, dadas suas características físicas e químicas, em, a partir da superfície, crosta, que é essa camada mais superficial, a gente costuma chamar de crosta terrestre, o que vai de 0 até 30, 35 quilômetros, né, de profundidade. A litosfera, ela inclui a crosta, mas não é apenas a crosta, ela é a crosta e também a parte superior do manto, então ela vai de 0 até 60, aproximadamente 60 quilômetros.
O manto ele vai de 60 a 2.900 quilômetros, ele já é líquido, né? O núcleo externo ele é líquido também, e ele vai de 2.900 a 5.100 quilômetros, e o núcleo interno sólido é a partir desses 5.100 quilômetros. Então a gente vai ver aí que essa massa, na verdade, né, é o principal constituinte do planeta. Deus, Elito, mas você disse que o planeta era rochoso e está falando que o manto é líquido e que o núcleo externo é líquido. Realmente eles são líquidos, dada a elevada temperatura. Na verdade, são substâncias que na temperatura ambiente são sólidas, mas que ali, dada a temperatura que ele se encontra, ele está no estado líquido, né? Então, o manto é feito por rocha que sofreu a fusão, e o núcleo externo é formado por metal, que também sofreu a fusão, dada a elevada temperatura. No caso do núcleo interno, a pressão é tão grande que, mesmo numa temperatura relativamente elevada, ele se mantém sólido, dada essa elevada pressão. Bom, se a gente pegar a composição elementar da Terra, a partir da sua composição em massa, 34,6% da massa do nosso planeta é feita de ferro. 30,2% da massa do nosso planeta é oxigênio. 15,2% é silício, 12,7% é magnésio, 2,4% é níquel, 1,8% é enxofre, 0,05% é titânio, e todos os outros elementos da tabela periódica, os naturais pelo menos, né, compõem aí o restante, né, a diferença. Bom, o nosso planeta ele não foi sempre do jeito que é. Quando ele foi formado, ele era, na verdade, uma pedra incandescente e extremamente quente, né? Então, foi se formando ao longo do tempo uma atmosfera que tinha vapor d'água, amônia, metano, substâncias ali, com exceção da água que está oxidada, as outras substâncias eram bastante reduzidas. E você tinha aí uma grande atividade vulcânica, você tinha a deriva dos continentes, você tinha movimento dessas placas tectônicas que acabava levando aí a uma superfície coberta por lava, né? Então havia a emissão também de CO2, óxido de enxofre e alguns componentes que saíam dessas erupções vulcânicas. Com o passar do tempo, a Terra foi se resfriando, você começou a ter chuva caindo ali, mas a Terra ainda era bastante quente, então não conseguia acumular água nos oceanos. Quando a Terra ficou mais fria, aí sim nós passamos a ter a água se acumulando na superfície do planeta. O que acontece é que nesse momento a gente não tinha oxigênio na atmosfera e também não tinha ozônio. Então a radiação UV que vinha do Sol, ela não permitia o desenvolvimento de vida, porque a radiação UV ela quebra as ligações, muitas ligações orgânicas, não permitindo então que os organismos vivos se desenvolvessem. Com o acúmulo de água formando os oceanos, e como a água absorve radiação UV, ela começa a funcionar como um filtro. Então a radiação UV chega na superfície do planeta, mas ela não consegue penetrar muito no oceano. Então a vida começa a se desenvolver lá no oceano. E algumas bactérias começam a fazer fotossíntese. Ao fazer a fotossíntese, elas começam a liberar oxigênio para a atmosfera, que vai oxidando aquele material que era reduzido. Então, o amoníaco acaba virando óxidos de nitrogênio, o metano acaba virando CO2, os metais começam a formar óxidos metálicos, os ametais começam a formar óxidos ametálicos, os óxidos metálicos reagem com a água e formam bases, os óxidos ametálicos reagem com a água e formam ácidos. Esses ácidos reagem com aquelas bases para formar sais. E aí você começa a ter uma série de substâncias sendo formadas no planeta. Quando essas bactérias fotossintetizantes começam a produzir muito oxigênio, a primeira coisa que acontece é a morte de uma série de organismos que não conseguiam conviver com a presença de oxigênio gasoso. Então existe aí um grande desaparecimento de organismos que eram anaeróbicos obrigatórios. Com a presença de oxigênio gasoso, esses organismos morrem. Ora, a vida vai se adaptando, né? Começa a aparecer as mitocôndrias, que fazem com que as células sejam capazes de reagir ao oxigênio gasoso, né? Utilizar o oxigênio gasoso, e a vida vai evoluindo até que finalmente a presença de oxigênio na atmosfera é tão grande que permite a formação da camada de ozônio. Nós vamos ter uma aula que nós vamos explicar isso melhor.
e essa camada de ozônio passa então a filtrar a radiação UV, permitindo que a vida saia do oceano e comece a ocupar a parte, né, a superfície do planeta, a parte que não está coberta por água. Ora, esses vários elementos químicos que são necessários para a vida, um deles, a gente já falou aqui, é o oxigênio. Então, esse oxigênio ele circula pela atmosfera, pelos organismos vivos e também pela composição química do solo, né, e das rochas. Então, esse processo da ciclagem do oxigênio envolve várias etapas. Se nós pensarmos nas etapas que envolvem os organismos vivos, os fotossintetizantes, como é o caso das plantas, como é o caso das algas, eles vão receber CO2 e luz do sol e água, vão fazer uma reação que a gente chama de fotossíntese e vão produzir a sua biomassa, principalmente carboidratos, né, como a glicose, por exemplo, mas também proteínas e gorduras. E eles vão liberar o oxigênio. Esse oxigênio que é liberado pelos fotossintetizantes é utilizado pelos animais lá nas mitocôndrias, como eu já mencionei, e vai emitir de volta CO2 para a atmosfera. Quando eu queimo um material vivo, uma biomassa, por exemplo, eu vou consumir também oxigênio e liberar CO2. Então, esses organismos vivos, eles acabam sendo extremamente importantes no ciclo do oxigênio, porque quem respira consome oxigênio, quem faz fotossíntese libera oxigênio. A grande maioria do oxigênio liberado na floresta amazônica também é consumido na floresta amazônica, porque a floresta amazônica é uma floresta que já está estável. Ela tem uma comunidade de organismos que fazem fotossíntese, mas ela também tem uma comunidade de organismos que respiram. E por isso, o balanço geral de oxigênio da floresta amazônica não é grande. O que eu quero dizer é, a floresta amazônica não é o pulmão do mundo, como se fala também na imprensa. Na verdade, o pulmão do mundo é o oceano. A grande quantidade de oxigênio produzida por fotossíntese que mantém a vida no planeta vem especialmente do oceano por causa da fotossíntese feita por cianobactérias, bactérias, algas e etc. Bom, o oxigênio que está no ar, ele também reage, como eu já falei, com metais e com ametais, formando óxidos, formando silicatos, fosfatos, nitratos, enfim, uma série de compostos que estão presentes na crosta terrestre. Um outro elemento extremamente importante para a vida é o carbono. A gente pode dividir o carbono, o ciclo do carbono, em dois ciclos. O chamado ciclo A do carbono, ele só envolve compostos inorgânicos do carbono. Quais são os compostos inorgânicos do carbono? O próprio carbono, né? Pode aparecer como grafite ou como diamante. O CO2, que está na atmosfera ou dissolvido na água. Quando dissolvido na água, o CO2 reage com a água e forma o ácido carbônico. E esse ácido carbônico se dissocia formando bicarbonato. O bicarbonato se dissocia formando carbonato. Vocês devem ter visto essas dissociações lá em química analítica. Muito bem, esse carbonato presente na água dos oceanos ou dos rios pode ser utilizado por animais, como por exemplo pelos crustáceos, para formar as suas carapaças, os seus exoesqueletos, né? Também pode ser utilizado por organismos unicelulares para formar estruturas rígidas. Enfim, ele acaba sendo utilizado por organismos vivos que, ao morrerem, vão para o fundo do oceano. Lá no fundo do oceano, esses organismos vão se acumulando e vai se depositando sedimento em cima deles. Depois de milhões de anos, esse material que estava guardado ali, ele vai sofrendo reações químicas e acaba se transformando em petróleo, hulha ou gás. Então, esse petróleo já é um composto orgânico do carbono. Outros compostos orgânicos do carbono são produzidos aqui no ciclo B. O que acontece? O CO2 que está na atmosfera é utilizado pelas plantas para fazer a fotossíntese. Essa fotossíntese, então, produz compostos orgânicos, como eu já mencionei, carboidratos, lipídios, que podem ser óleos, gorduras, ceras, vitaminas, uma série de compostos, né? E também as proteínas. Esses compostos que formam a biomassa dos vegetais, ao serem consumidos pelos herbívoros, entram na cadeia trófica e vão passando do herbívoro para o carnívoro, ou da planta ou do herbívoro para o onívoro e assim por diante. Então agora eu não tenho mais o carbono na forma inorgânica, mas também na forma orgânica. E
Ao respirar, né, esses organismos liberam de volta o carbono na forma de CO2. Então, quando se utiliza a energia no nosso corpo, quando a gente faz uma corrida, por exemplo, a gente vai queimar as calorias, que a gente diz, né? Então, nós vamos queimar a nossa gordura e nós vamos quebrar essa molécula de gordura e vamos liberar CO2 através da respiração. No caso do ciclo do nitrogênio, o gás nitrogênio é considerado um gás inerte, mas isso não é totalmente verdade. Ele sofre reações químicas, por exemplo, quando eu tenho uma tempestade com raios. Esses raios vão fazer o nitrogênio reagir com o oxigênio para formar óxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio reage com a água para formar ácido nítrico e ácido nitroso. Esse ácido nítrico ele acaba sendo um dos componentes do que a gente chama de chuva ácida, que vai ser falado mais para frente. Mas, além das tempestades, vários organismos vivos, especialmente as bactérias, né, vários organismos vivos do grupo das bactérias, fazem o que a gente chama de fixação do nitrogênio, ou também outros fazem o que a gente chama de nitrificação. Alguns micro-organismos dos oceanos ou dos rios, algumas algas ou bactérias, elas tiram o nitrogênio gasoso da atmosfera e produzem aminoácidos. Quando essas bactérias morrem, esse aminoácido vira amônia. Mas algumas bactérias que vivem no solo, elas transformam o nitrogênio gasoso em nitrito e outras bactérias transformam o nitrito em nitrato. Isso é o que a gente chama de nitrificação, a produção de nitrato por essas bactérias, que vai ser utilizada pelas plantas para formar aminoácidos, por exemplo. Outras bactérias vão fazer o que a gente chama de desnitrificação, ou seja, elas vão transformar esse nitrato em nitrogênio gasoso e liberar ele de volta para a atmosfera. Quando a matéria viva morre, vários organismos, como fungos e bactérias, vão decompor essa matéria viva e as proteínas serão provavelmente transformadas em amônia. Então, algumas bactérias também conseguem transformar amônia em nitrito, para que esse nitrito vire nitrato e assim por diante. Então, esse nitrogênio é extremamente importante porque, como ele está nos aminoácidos, ele vai compor tanto o DNA como o RNA e também as proteínas. O ciclo do fósforo é extremamente importante porque o fósforo também é essencial para a vida. Se vocês se lembrarem, o fósforo ele vai estar lá naquela fita do DNA, então ele está presente no nosso código genético, ele também está presente numa molécula que a gente chama de ADP. E quando essa ADP ganha mais um fosfato, ela vira ATP. A ADP vira ATP e a ATP vira ADP no processo celular, que é a troca de energia. Então, quando a gente precisa de energia, a gente consome ATP e libera ADP. Quando a gente come, a gente começa a receber energia, a gente transforma essa energia através de uma reação química da ADP com o fosfato, produzindo ATP. Mas a gente não consegue acumular ATP. Então, esse ATP ele vai ser consumido para guardar energia na forma de gordura no nosso tecido adiposo. Mas é importante entender que se não tiver fósforo, a gente não tem troca de energia dentro das nossas células e a vida não é possível. Ao contrário do que acontece com os nitratos, que são solúveis, os fosfatos são pouco solúveis, ou seja, o fósforo é pouco disponível na água. Esse fósforo está presente principalmente nas rochas e nos organismos vivos. Ele vai sendo liberado muito lentamente para a água porque ele é pouco solúvel na água. Então, ele é um limitante para o desenvolvimento da vida nos ambientes aquáticos. Porém, a gente vai ver que, como a fonte ambiental de fósforo, a gente vai ter aí os esgotos domésticos, porque nas nossas fezes contém fósforo, né? A gente tem fósforo nas fezes, os efluentes industriais e os resíduos sólidos que podem trazer fosfato para as águas, num processo que depois a gente vai explicar melhor, que é chamado de eutrofização. O enxofre também é extremamente importante para os organismos vivos, porque, por exemplo, ele está presente lá nos aminoácidos e ele vai ser utilizado na formação das proteínas numa ligação chamada de ligação de sulfeto. Essa ligação é importante para manter a estrutura tridimensional da proteína e é extremamente importante para as enzimas, porque o formato da enzima vai dizer se aquela enzima vai ter atividade ou não, né? Então, o enxofre é muito importante para os organismos vivos. Ele também está presente na crosta terrestre e ele é liberado nas atividades vulcânicas, por exemplo, ou na queima de combustíveis fósseis, como diesel.
As plantas vão absorver o enxofre do solo, vão produzir esses aminoácidos que eu mencionei para vocês e eles vão sendo transferidos através da cadeia alimentar. O silício ele é muito importante para alguns organismos vivos, principalmente organismos unicelulares, que vão utilizá-lo para formar uma carapaça que vai se proteger, ou, por exemplo, nas esponjas, que vão formar umas espículas, que são como se fossem os pequenos espinhos feitos de silício. Então, esses organismos vivos retiram esse silicato, né, o ortosilicato, da água. Mas o silício não é muito solúvel na água. Então, o silício vem principalmente das rochas, do solo, da areia, das erupções vulcânicas, das cinzas vulcânicas. E ele é extremamente importante também para vários processos industriais, como no caso da eletrônica, fazendo chips de computador, ou no caso dos painéis solares, ou ainda como vidro, espelho, né? Tudo isso é feito a partir do silicato. Bom, uma série de elementos químicos também são importantes para a vida, mas a gente não vai ter tempo de falar aqui. E cada um desses ciclos que eu apresentei para vocês está melhor detalhado no fascículo que vocês vão encontrar no AVA. Bons estudos e até a próxima aula.